Fala meninada, tudo bem com você? Quero saber como você está, tudo bem? Mais uma videoaula. Estamos aí na Idade Moderna, História da América, estudando as grandes civilizações pré-colombianas. Nós já vimos os astecas, nós já vimos os maias, e agora nós vamos começar o estudo nessa videoaula dos Incas. Então é importante que você pegue seu caderno, é importante que você pegue a caneta, é importante que você digite se você não quiser utilizar o caderno, mas você tem que ter o conteúdo em algum lugar para que você possa estudar da melhor maneira possível. Não cometa o erro da maioria dos alunos de humanas que só quer ouvir, só quer ver a videoaula, só quer ouvir. Para estudar humanas, você também tem que escrever, você tem que organizar as suas ideias. O conteúdo é gigantesco. Se você não colocar no papel, se você não digitar, se você não organizar, você se perde devido à quantidade de informações. Então, consequentemente, como eu sei que você vai utilizar a melhor estratégia, que você já entendeu que a melhor estratégia não é só ouvir, não é estudar deitado, não é só olhar para a videoaula, não é só pesquisar. A melhor estratégia, você também tem que escrever, tem que organizar as suas ideias. Importantíssimo que você faça isso. Começando o estudo de hoje, coloca bem grande aí os Incas. Localização: América do Sul. Entre o Oceano Pacífico, América do Sul, entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Uma longa faixa estreita. Coloque entre parênteses. Hoje, atual Peru, Chile e Equador. Peru, Chile e Equador. Apelidos: Filhos do Sol. Apelidos: Filhos do Sol. Lembrando, os maias, gregos da América. Os astecas, povos guerreiros. Os Incas, Filhos do Sol. Particularidade importante que você tenha. Particularidade. Coloca assim, ó. Vivendo nas alturas. Vivendo nas montanhas. Índio vivendo em montanhas. Entenda isso. Tente imaginar a arquitetura, a engenharia para se construir algo em uma montanha. Lembrando que os índios foram considerados pelos europeus como sendo primitivos. Deixo claro para que você entenda a diferença. Outra particularidade, coloca. Extensão territorial. Com 5.200 quilômetros. 5.200 quilômetros. Você já imaginou o que interligar 5.200 quilômetros? Século XVI, quando os espanhóis chegaram aqui, você já imaginou o que é isso? Logística, o trabalho de logística para organizar tudo isso. Tente imaginar, para que você quebre aquela concepção do índio primitivo, do índio vivendo em tribo, do índio vivendo em florestas. Nós estamos falando de índios que vivem em montanhas, que organizaram cidades em montanhas. Organização política. Formação de um grande império. Lembre-se, os maias formaram cidades e estados independentes. Os astecas formaram um grande império.
Os Incas formaram o maior império da América em expansão territorial. 5.200 quilômetros de extensão territorial. Imagine o que foi esse processo de expansão para chegar a 5.200 quilômetros. Regime teocrático. Regime teocrático. Religião e política se misturam. O imperador era considerado o filho do sol, considerado um deus, filho do sol. Entenda, religião e política se misturando. Uma rígida hierarquia. É importante que você saiba. Muito importante. Principais cidades. Coloca aí, cidades. Abre uma chave aí. 5 linhas. Cusco. Cusco era a capital do Império Inca. Era a capital do Império Inca. Construída aproximadamente 3.400 metros acima do nível do mar. Acima do nível do mar. Nos Andes peruanos. Nos Andes peruanos. Uma cidade organizada com praças, ruas, templos, por exemplo, o Coricancha, o Templo do Sol. Imagine o que é você construir uma cidade a 3.400 metros do nível do mar. Que engenharia, que arquitetura, que esforço humano para organizar uma cidade a essa altitude. Imagine, para que você entenda a organização, a capacidade racional, a criatividade, o esforço, a dedicação dos Incas, dos índios Incas. Imagine. E o choque do europeu ao chegar e perceber tudo isso. Outra cidade, coloca. Nazca. Nazca. Escreva na frente. Famosa pelas linhas de Nazca. Pelas linhas de Nazca, que são um mistério para a arqueologia, até os dias atuais. Até os dias atuais. E a última cidade que nós vamos trabalhar, índios vivendo em cidades, e a última cidade que vamos trabalhar, Machu Picchu. Machu Picchu, construída a 2.400 metros, 2.400 metros acima do nível do mar. Considerada patrimônio mundial da Unesco. Patrimônio mundial pela Unesco. Tudo isso para que você entenda. Estamos trabalhando as grandes civilizações da América pré-colombiana. Uma dessas grandes civilizações que se torna um mistério até os dias atuais, devido à sua capacidade
de arquitetura, de engenharia, de logística. Os incas construíram cidades em montanhas, construíram um império de uma expansão territorial imensa, 5.200 quilômetros. Que logística administrativa! Uma condição fantástica de administração, de esforço, de trabalho humano. De trabalho humano. Importantíssimo. As suas cidades, Cusco, Nazca, Machu Picchu. Cuidado para você não confundir com as outras cidades dos maias, dos astecas, na hora da prova. Por isso que é importantíssimo, que você organize o conteúdo no seu caderno. São nomes que você tem que treinar, que você tem que parar para raciocinar. Quando você estuda maias, incas e astecas, cuidado com a localização, cuidado com as particularidades de cada um. Lembrando que os maias, descentralização política, cidades-estados independentes. Incas e astecas, formação de grandes impérios. O poder centralizado nas mãos de um imperador. O imperador era tanto líder político quanto líder religioso. Cuidado com isso. Na hora que você estiver organizando e estudando o seu conteúdo. Estudando. Na aula de hoje, iniciamos a história dos Incas. Localização, América do Sul. Lembre-se, América do Sul. Entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Hoje, Peru, Chile, Equador. Os índios vivendo em montanhas, nas alturas. A organização política, império, poder político centralizado nas mãos de um imperador. O regime teocrático, o governante é tanto líder político quanto líder religioso. Em termos de população, os incas possuíam 8 milhões de índios, de seres humanos, quando os espanhóis chegaram. 8 milhões de índios. Importantíssimo. Na próxima videoaula, vamos estudar a economia, a religião e a conquista dos Incas. Principais cidades, Cusco, Nazca e Machu Picchu. Tenha isso organizado no seu caderno. Organize da melhor maneira possível. Escreva os nomes várias vezes. Grave mentalmente. Faça um paralelo entre as grandes civilizações e os índios primitivos aqui do Brasil, vivendo em tribo. Tente entender o porquê os europeus classificaram os índios, os habitantes daqui da América, chamaram de índio de forma pejorativa para facilitar a conquista, diminuir as críticas lá na Europa, a visão de levar o índio para um processo de evolução, inclusive religiosa. Tudo isso faz parte de uma estratégia bélica. Faz parte de uma estratégia bélica. Enfraquecer para conquistar. Não entender para poder destruir com mais facilidade. Não admirar para não ter simpatia. Isso não quer dizer que estão certos. Os historiadores estão aí justamente para isso, para mostrar como era e não como foi construído a imagem. É importante que você saiba as duas coisas. O que é e como foi construído, como se passa para a história. É o momento de você refletir, parar para pensar, colocar no papel, digitar, se for o caso, e fazer o melhor possível. Até a próxima videoaula, com alegria, com disposição,
com muita vontade. Até a próxima, sucesso!